tenho uma proposta nessa manhã para fazer contigo. Nós vamos conversar um pouco a respeito do tema oração e vou tentar ser um pouco mais conciso do que o normal, porque eu gostaria também de separar um tempo para nós orarmos aqui juntos. Vamos tentar fazer de uma forma com que a gente replique aqui o que nós fazemos com a escola de oração, que é falar um pouco de oração e depois a gente vai para a prática da oração. Amém? Vamos nessa? Uma pergunta que eu tenho para você para iniciar nessa manhã é: se nós entendemos que a oração ela é parte vital da vida do crente, do Filho de Deus, por que na prática poucos de nós costumamos manter uma vida de oração? É uma pergunta muito importante de ser respondida, né? Se nós percebemos que a palavra de Deus, ela frequentemente incentiva os seus filhos a buscarem, a orarem, Jesus nos ensina, através do seu exemplo de vida, como um homem de oração. Por que nós não replicamos esse modelo? Se os apóstolos, eles nos mostram a respeito da importância da oração, por que nós não fazemos da mesma forma? Às vezes nós vivemos a vida cristã e nós não paramos para poder nos questionarmos em muitos pontos, nós não nos confrontamos, e quando nós não nos confrontamos, muitas vezes nós perdemos a oportunidade de progredir, porque se eu não me forço a um determinado procedimento, eu acabo ficando parado. Eu sempre costumo lembrar do exemplo daqueles que malham, que precisam malhar, que muitas vezes não gostam de malhar. Eles vão para a academia muito mais por uma obrigação, entendendo que eles necessitam estar ali na academia, e eles fazem aquilo de uma maneira disciplinada, porque eles sabem que aquele exercício vai trazer benefícios para a sua saúde. Da mesma forma, muitas vezes, a oração é vista assim, e acaba que esse esforço, se eu posso colocar assim, dessa forma, ele não é superado quando a pessoa ela se mantém inerte na sua conduta de oração. Mas eu falei a respeito de um esforço, mas a minha proposta também é mostrar que a oração é um lugar de prazer, é um lugar que você tem com Deus, que você pode encontrar prazer na oração. Mas voltando à questão, por que nós oramos? Por exemplo, em Atos, por que nós não oramos na maioria das vezes? Atos, no capítulo 1, vai falar que os discípulos estavam em oração, esperando o poder que vinha do alto. Eles mostram uma conduta rotineira de oração. Mas Atos, capítulo 3, mostra um comportamento de contínua oração. Atos, capítulo 4, um outro comportamento de uma oração frequente e contínua. Atos, capítulo 6, Atos capítulo 9, Atos capítulo 10, quando Cornélio envia os seus servos para falarem com Pedro. Onde é que Pedro estava? Pedro estava no telhado, na laje lá, fazendo o quê? Ele estava orando, e assim continua. Atos capítulo 12, Paulo, quando vai pregar para uma mulher, que eu não lembro o nome agora, ele estava indo ao lugar de oração, ou seja, eles tinham um lugar separado para a oração, parecido muito com o que o saudoso pastor Po Yang-Shu fez na igreja dele. Eles tinham um monte lá, que eles separaram, que vai ser o monte da oração, que as pessoas, os membros, chegam lá por volta de 5 da manhã, e a partir daí começam a orar o dia todo, trazendo essa cultura de oração. O fato é que a Bíblia vai, desde o início até Apocalipse,
vai trazer uma proposta de um relacionamento com Deus, porque a oração é você se relacionar com Deus, é você conversar com Deus. Quando o Senhor está no Jardim do Éden conversando com Adão, ali nós temos o advento da oração, que é a comunicação com Deus, que é o relacionamento com Deus, é você estar ali no ambiente com o Senhor, e isso vai perpassar por todos os homens da palavra de Deus. Enoque, por exemplo, a palavra de Deus vai dizer que Enoque, ele andava com Deus, ou seja, ele vivia um constante relacionamento com o Senhor. Isso é oração. A palavra vai continuar, vai mostrar a Daniel, um homem que fazia as suas contínuas orações, e muitas vezes, e algumas vezes foi perseguido por conta dessa conduta. Vamos ver, por exemplo, Jonas com o Senhor, indagando o Senhor, questionando o Senhor. Jó também nessa posição, porque esse relacionamento, ele é um relacionamento que você tem com uma pessoa. Você muitas vezes questiona, você pede, você fala com ele. Nós vemos a oração sendo o diferencial, por exemplo, na vida do povo de Israel. Quando o Senhor aparece para Moisés, o Senhor fala para Moisés: eu tenho ouvido o clamor e as aflições do meu povo. Da mesma forma, a cidade de Nínive, quando foi atingida por aquela palavra de Jonas, uma palavra de juízo, diz que o rei e toda a população, eles se colocaram em estado de humilhação diante de Deus e começaram a clamar ao Senhor, e a mão do Senhor se desviou daquela cidade por conta de uma postura de oração. Então não há argumento que vá fazer com que você deixe a oração como algo opcional. Ao contrário, nós percebemos que a palavra de Deus, ela vai trazer como sendo algo obrigatório, necessário, como eu vou falar daqui a pouco, um mandamento. Oração é um mandamento. O Senhor, ele vai dizer: busca-me e vocês vão me achar. Peçam e vai ser dado. Então a palavra de Deus, ela vai sempre colocar você como filho de Deus, tentando trazer você para uma postura de: clame a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Então a oração é algo necessário. Agora, por que eu devo orar? Eu começo nesse ponto. Por que eu devo orar? Primeiro ponto que eu tenho para trazer para vocês, por que nós devemos orar, se você pode abrir a tua Bíblia comigo, está em Mateus no capítulo 6. Perdão, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, no versículo 7, Jesus, ele fala assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Se você reparar, a conjugação verbal desses verbos, ela sempre vai estar no imperativo. É como se estivesse te dando uma ordem: façam isso. Então eu posso concluir que isso é um mandamento para mim e para você. Orem, façam isso. Por que eu devo orar? A primeira resposta que eu tenho para você é porque é um mandamento. Porque Deus está falando para você fazer isso. Você vai orar? Ainda que você não entenda e não tenha o controle de tudo que acontece durante a oração, ou o porquê que você está orando muitas vezes, você oraria porque você tem a consciência de que Deus está mandando. Se Deus está mandando, eu não preciso entender tudo, eu só preciso obedecer, sabendo que a obediência é algo essencial no relacionamento com Deus. Por causa da falta de obediência, Saul perdeu o trono. Então eu obedeço muitas vezes sem necessariamente ter a ciência de tudo, sabendo que Deus sabe de tudo e Ele sabe o melhor para a minha vida. Então eu obedeço o que Ele está pedindo, o que Ele está mandando.
Ele diz, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis. Façam isso. Então, a primeira resposta é porque é um mandamento. A segunda resposta, aí agora sim, por que eu devo orar? Está no Mateus capítulo 6. Versículo 5, vai dizer assim, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. A igreja de Éden, porém, quando orar, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Por que é que eu devo orar? Uma segunda resposta que eu tenho para você nessa manhã, por que você deve orar, é porque existe uma recompensa na oração. Sempre que você está em oração, há uma recompensa. Jesus, ele fala a respeito de que quando uma pessoa entra no seu quarto e ela vai orar, ele diz, o Pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Então existe uma recompensa na oração. Eu tenho a suspeita que muitas pessoas não oram, filhos de Deus, porque não têm expectativa de ver resposta na oração. Porque talvez oraram um dia, não aconteceu da forma como imaginaram, e a oração passou a ser uma oração mais protocolar e religiosa, para dizer que orou, mas no seu interior não há uma expectativa de que aquela oração vá produzir resultado. Eu tenho uma suspeita de que muitos de nós oramos, mas sem a menor expectativa no interior de que aquela oração vá surtir efeito. É mais como que eu vou orar, vai que dá certo. Vai que acontece alguma coisa. É melhor orar do que não orar. Eu tenho a suspeita de que o relacionamento dos filhos de Deus com a oração está tão distante do essencial, que a prática da oração tem sido perdida, e quando não está perdida, ela está religiosa. Tem orado, mas como que uma tentativa de se conseguir alguma coisa sem a certeza necessariamente do que vai acontecer. A palavra de Deus, ela nos mostra que a oração, ou na oração, existe uma recompensa. Deus tem recompensa para aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, no versículo 6, fala a respeito de que aqueles que se aproximam de Deus, creiam que Ele existe e que Ele é o quê? Galardoador dos que o buscam, não daqueles que ficam parados. Quem o busca vai receber uma recompensa. Porque há uma recompensa na oração. Quando o Senhor diz, buscar-me-eis e me... Qual é a recompensa aí, irmãos? Já está escrito. Você achou o Senhor. Você já achou aí uma recompensa. Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos. Não andeis preocupados. Não deixe isso te tomar. Antes as tuas petições sejam conhecidas diante do Senhor. Aí depois que tu fizer isso, qual vai ser a recompensa? Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar a tua mente e o teu coração. Porque há uma recompensa quando você entra em oração.
há uma recompensa. Eu disse, há uma recompensa, irmãos. Orar. Você não está perdendo tempo. Você não está, sabe, eu estou cumprindo aqui. Igual aquela oração do almoço em nome de Jesus. Abençoe esse prato em nome de Jesus, amém. É verdade ou não é? A oração que muitas vezes fazemos na hora do almoço virou uma oração religiosa ou não virou? Eu conto a respeito disso recentemente. Fui na casa da minha irmã tinha acabado de fazer compras, e quando ela chegou em casa, ela pegou as compras todas, aí botou a mão, Senhor, te agradeço por esses alimentos, que isso aqui venha produzir aqui em casa. Eu olhei aquilo e falei, isso é uma oração de agradecimento pelos alimentos. É diferente. A oração religiosa é aquela que a gente faz de maneira protocolar, sem nenhuma intenção necessariamente. É mais como que, sei lá, estou tentando pensar aqui uma coisa que... O fato é que quando nós oramos, nós precisamos ter no nosso interior uma certeza. Esse momento aqui não é em vão. Há algo que está acontecendo. Tem um grande homem de Deus que já é falecido, um grande evangelista de cura, que ele gostava de provar pela ciência o poder de Deus. E ele na África, ele conta em seu livro que enquanto estava tendo aquele surto de ebola e os médicos preocupados que ele estava lá no meio de todo mundo querendo orar e as pessoas serem curadas, e por que você não sai daí, vai para lá, e etc. Ele chama os médicos e fala assim, você tem condição de ver aí o vírus, se é vírus, se eu estiver enganado, alguém me corrija aí. E aí ele pega um instrumento dele, e aí falou assim, médicos, coloquem aí na palma da minha mão e vê o que acontece com essa enfermidade. E eles pegavam aquele equipamento deles, e quando aquele encostava na mão do homem de Deus, morria na hora. Mas a questão toda, não é isso que eu quero falar desse homem. Esse homem, ele criou um centro de cura, e ele ministrava ali, orava ao Senhor ali por doentes. E ele chamou uma equipe de médicos e falou assim, vocês vão comprovar o poder de Deus através dos seus equipamentos que vocês vão fazer aí. E pegou um doente que estava com tuberculose, e quando este homem foi colocado lá, tirava-se a chapa, o raio-x desse homem, e antes e depois, os homens lá no centro começavam a orar. Depois da oração, tiravam uma nova chapa. Sabe o que ficou comprovado? A cada vez que aquele homem passava por uma oração, o pulmão dele se limpava. A cada vez que aquele homem passava pela oração, o pulmão dele limpava. Há recompensa na oração, irmão. Quando você ora, não está sendo em vão. Eu ouvi recentemente que o maior presente que você pode dar para alguém é você orar por ela. Por que eu devo orar? Porque há uma recompensa. Há uma recompensa. Quando o Senhor fala com Moisés, ele diz, eu ouvi o clamor do meu povo. Opa, então tinha alguém clamando. Uma pergunta, você ora pela sua vida? Pela sua família, pelos seus filhos? Você ora pelo seu trabalho? Você ora... É um questionamento para você. Por que eu devo orar? Porque existe uma recompensa, porque é um mandamento. Terceiro ponto, porque eu devo orar, é porque produz edificação. Esse ponto da edificação, Judas no capítulo 20, se você puder abrir comigo, versículo 20, aliás. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Judas traz que a oração no Espírito Santo, ela produz uma edificação. A oração em si, ou qualquer estado que você está na presença de Deus,
ela vai produzir edificação. A oração em línguas, por exemplo, que está em 1 Coríntios 14, aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo, porque todo esse ambiente de oração, ele vai produzir no teu espírito uma edificação, e o pensamento é lógico. Se você entra na presença de Deus, a presença de Deus, ela vai começar a interagir com o teu espírito, impactando diretamente no teu ser, porque quanto mais você fica em espírito, o que acontece com a carne? Ela é mortificada. Paulo vai explicar isso em Gálatas, porque há uma luta da carne contra o espírito. E o que é essa edificação? É um fortalecimento no seu espírito, no seu homem interior, no seu homem regenerado. Sabe qual é o problema? Que muitas vezes ocorre, é que nós não entendemos o processo da oração. Não entendemos. Quando nós oramos, muitas vezes nós queremos ver a recompensa como essa, sentida na hora. Nós, quando estamos sendo edificados no Espírito, nós não sentimos, nós não vemos, e por consequência, muitas vezes, nós concluímos, não aconteceu nada errado. Sempre que você se coloca em oração, está acontecendo uma edificação no teu espírito, que você só vai perceber na prática, quando você for enfrentar os seus desafios, e você perceber uma maior facilidade no enfrentamento desses desafios. Glória a Deus. O problema todo é que quando eu estou lá no desafio e eu estou indo bem no enfrentamento, eu não associo essa conduta àquele período que eu estava em oração. Se nós começarmos a associar isso, você vai perceber, eita, eu lembro que 3 semanas atrás eu fiquei naquela campanha de oração, e hoje, 2 semanas depois, 3 semanas depois, eu estou muito melhor enfrentando essas tentações, por exemplo, fugindo melhor, respondendo melhor. Por quê? Uma edificação no espírito. Edificação é você ser fortalecido. Paulo vai falar em Efésios capítulo 6, olha, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aí ele vai começar a falar a respeito do dia mau, que é o dia de aflição, de luta, de enfrentamento. Aí ele vai completar. Como é que você faz tudo isso? Colocar a armadura da fé, a armadura de Deus. Lá no versículo 18. No versículo 18 ele vai concluir, como é que tu se fortalece no Senhor? Como é que você coloca a armadura de Deus? Orando todo o tempo no Espírito, com cânticos espirituais, com oração. A oração, irmão, é o local ali que você tem para você ser edificado, fortalecido. Sem oração não tem como. Jesus orava o tempo todo, irmãos. Pergunta é, por que eu e você não oramos? Se Jesus, que é Jesus, acabou de curar um monte de enfermos, aí ele vai para o monte, aí diz, Lucas 6 ou 7, passou a noite inteira em oração. Qual foi a última vez que eu e você passamos a noite inteira em oração? Será que somos mais fortes que o Senhor? A ponto de deixarmos isso como opcional? Eu acredito que não. Mas a palavra de Deus, ela sempre nos dá uma oportunidade para nós mudarmos a nossa conduta hoje. Ore hoje. É o quê? Você precisa vencer uma tentação? A palavra de Deus vai nos incentivar. Oreis para que, não é passar por tentação, para que não entrem em tentação. Se você orar. Se é uma provisão, peçam, e vai ser dado. Um outro ponto, e eu quero deixar um tempinho aqui para a gente conseguir orar,
lidando com as dificuldades da oração. A indisposição corriqueira ou corrente para orar é um desafio. Fala sério, quantos de nós amanhecemos aqui e falamos assim: nossa, hoje eu vou orar? Vamos, gente, vocês façam algum sinal aí de que estão acordados, em nome de Jesus. A verdade é que a oração tem sido vista como um local de muito, vamos botar, sofrimento, chato, ruim. É verdade ou não é? Parece que já há uma mensagem na nossa mente que associa a oração a lugar ruim, dificuldade. Com isso associado à questão da nossa carne, eu quero mostrar para você que você quer orar, você gosta de orar, mas é a sua carne que não gosta. Você gosta, o teu espírito. No seu espírito, como Paulo vai dizer, há uma vontade de fazer as coisas de Deus, mas na sua carne, em você, existe também uma carne que tem uma vontade de não fazer aquilo que vai te fazer bem. Aí diariamente você, muitas vezes sabe que precisa orar, mas você não ora porque há uma indisposição. Se você senta para orar, no final ali da noite, aquela pessoa que tinha problema de insônia, parece que é um milagre, e a insônia vai embora e ela dorme, e quando ela vai ver, eu achei que eu ia ficar orando aqui, e eu adormeci na hora. Ou aquela pessoa que fica procrastinando, daqui a pouco eu começo a orar, aí passa mais 15 minutos, daqui a pouco eu começo, e a carne sempre, ou quando aquele começa a orar, e eu vou explicar no momento da oração isso aqui, começa a falar: Senhor, em nome de Jesus, caramba, e o Flamengo ontem empatou com o Corinthians, poxa, por que esse Tite não assume logo? Aí 5 minutos depois, gente, eu estou orando. Acontece contigo isso? Sabe por quê? Há uma fuga que a nossa carne procura para não fazer aquilo que é devido. A nossa carne não quer orar. Aí ela vai lembrar: eu tenho que ir no banheiro, na hora da oração. Eu tenho que beber água. Eu começo a pensar e resolver os problemas de amanhã, no momento da oração, na mente. Eu começo, amanhã eu tenho que fazer isso, aí eu tenho que fazer aquilo, e aí o pastor dá um grito mais forte: eu estou na oração, tenho que voltar para a oração. Por quê? A carne está querendo fugir desse lugar. Mas acredite, essa indisposição carnal que vem sobre nós, ela pode ser contida através de uma disciplina na oração. Pode. É um processo gradativo. Eu explico durante o processo de oração, na escola de oração, por exemplo, que você vai orar, quando você estiver orando, a sua mente fugir, não tem problema. Quando você lembrar que está na oração, traz ela de volta. Mente, vamos ficar aqui orando, em nome de Jesus. Aí você começa a orar, e daqui a pouco ela vai fugir de novo. Aí você, mente, volta para orar. Tu vai perceber que a longo prazo, esses intervalos de fuga vão diminuindo. Vão aumentando. E você vai ficar mais tempo concentrado na oração. Isso tudo porque a tua carne quer fugir, mas o teu espírito quer orar. E a tua mente quer, de alguma forma, ir ao encontro da carne ali, de sair desse lugar. Mas vocês, eu preciso orar. Volto para a oração. Então você precisa lidar com essas coisas que acontecem durante a oração. Oração eu não faço muitas vezes, somente quando eu estou com essa pseudo-vontade. Pseudo-vontade por quê? Porque você tem vontade de orar. A tua carne é que não quer orar.
no teu espírito, há lá um desejo fervoroso pela oração. Então nós precisamos de lidar com isso. A outra dificuldade é a perseverança na oração. E eu vou chamando os músicos aqui, por favor, se puder se encaminhar para cá. A perseverança na oração. Perseverar na oração é uma dificuldade que nós temos. O que é perseverar na oração? É você manter não só uma conduta na oração mais prolongada, como também prolongada no mesmo dia, como também prolongada em termos de semanas e meses. Por exemplo, como a nossa irmã Ana, que ficou anos da perseverança de orar por aquele pedido. Senhor, eu quero ser mãe. Senhor, eu quero ser mãe. Senhor. Temos também uma perseverança, por exemplo, como de Jesus, em Mateus 26:36, que a alma estava angustiada e ele ficou a madrugada em oração por aquilo. Perseverança naquilo. Hebreus 10:35-36, falando a respeito de não abandonar a confiança, no versículo 36 ele vai dizer assim: tendes necessidade de perseverar. Até quando? Até alcançar a promessa. Então a perseverança, ela tem uma ideia de tempo, que você fica ali, naquela posição. Senhor, eu creio. Senhor, Tu és fiel. Senhor, Tua mão está comigo. Senhor, eu não desisto. Senhor, eu vou além. Até quando? Até acontecer, irmãos. Perseverança é isso. É você se manter firme. Uma outra dificuldade que nós apresentamos na oração são as orações contrárias. Primeira coisa, a palavra de Deus, ela vai nos mostrar muito a vontade do Senhor. Então você tem que estar ligado para não fazer oração. Poxa, Senhor, em nome de Jesus, eu sei que eu não posso adulterar, mas em nome de Jesus, então mata a fulana de tal para eu poder casar com aquele homem. Pelo amor de Deus, né? Já viu aquela expressão? Senhor, manda fogo naquela língua. É um tipo de oração estranha, não é? Tu lembra de João, os irmãos Bonerges, né? Que o Senhor fala: Senhor, Tu quer que a gente ore e desça fogo do céu? Aí o que o Senhor fala para ele? Você não sabe de que espírito eu sou, rapaz? Orações contrárias são orações complicadas. Mas o contrário também não se restringe a isso. Restringe, por exemplo, a você estar orando: Senhor, em nome de Jesus, eu creio que Tu vais abrir uma porta. Mas se Tu não quiser abrir, Senhor, calma aí. A crença é certeza. Se Tu acabou de orar uma oração com certeza e Tu vai lançar uma dúvida na sequência, não posso. Eu estou anulando a primeira oração. Hebreus 11 vai dizer que a fé é certeza. Certeza é certeza, é convicção. É aquilo. Então eu oro, mas depois eu não posso anular a primeira oração que eu fiz. Eu tenho que me atentar nas minhas palavras. O que eu estou falando? Às vezes eu saio do momento de oração, estou ali: Senhor, em nome de Jesus eu creio. Aí eu vou conversar com alguém, e aí na conversa com alguém, a vida está difícil. Tu acabou de dizer que Deus vai agir, o negócio vai mudar, e as coisas vão se assentar, e aí tu vai para uma conversa e fala: mas eu não sei não. Como assim? Tu acabou de dizer que tu sabe, em nome de Jesus, que Deus vai fazer, que Deus é contigo. Aí você não pode fazer coisas que são contrárias à oração que você acabou de fazer. Existem alguns tipos de oração que eu pretendia entrar. Eu acho que dá para em 3 minutos pelo menos falar de 2, pelo menos. Primeiro, a oração da fé. A oração da fé, acabei de explicar, é uma oração de certeza.
Tiago capítulo 5, versículo 14, diz: se há alguém entre vós doente, chame os presbíteros, faça unção com óleo. Aí ele diz assim: e a oração da fé curará o enfermo. Oração da fé é certeza. Jesus fala em Marcos 11, 23, 25, peçam com certeza no seu coração, não duvidando, porque se você pedir, vai ser feito como você tem pedido. Certeza. Ele está falando a respeito de algo que tinha acontecido antes. Ele passa diante de uma figueira, vai comer um fruto e não tem fruto. Aí ele fala: seque-se essa árvore e nunca mais dê fruto. E os discípulos viram aquilo, beleza, foram, voltaram. Quando voltou, Pedro olhou para aquela árvore, viu que estava seca e falou assim: nossa, mestre, a árvore secou. Aí Jesus: por que tu está surpreendido com isso? Se eu disse daquela forma, era óbvio, estou colocando entre outras palavras, né? Era óbvio que ela deveria secar. Aí Jesus fala assim com Pedro: tente fé em Deus, cara. Tente fé em Deus, porque qualquer coisa, o que significa qualquer, irmão? Como o Glaucio vem trazer aqui no grego, que o Glaucio é catedrático no grego e no hebraico, né? Qualquer significa qualquer coisa. Qualquer coisa que pedirdes, crendo que já recebestes, assim será contigo. Oração da fé. Jesus disse: crendo que já recebeste. Fé é o quê? Hebreus 11:1. E eu gosto da oração da versão de Jerusalém. A fé é a posse antecipada de bens futuros. A fé é certeza de coisas que não existem. A oração da fé. A oração de exaltação a Deus. Como é bom fazer esse tipo de oração. Exaltar ao Senhor. Senhor, Tu és santo. Não há outro como Tu. Tu és bendito, glorificado, exaltado, magnificado seja o Senhor, o único, digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Eu não posso finalizar sem falar nesse ponto. Existe prazer na oração. Existe prazer na oração. Ocorre que a maioria de nós, quando nós vamos orar, nós ficamos somente o tempo necessário para finalizar aquilo que temos como petição. Mas existe, quando você está em oração, um tempo que você rompe a carnalidade e, como no popular nós falamos, você entra em espírito. O que é entrar no espírito é você conseguir romper aquele período ali que você está fazendo porque você sabe que tem que fazer. E você está: Senhor, Tu és comigo, Senhor, eu quero te pedir isso, Senhor, e aqui e ali. Chega um momento que você entra num gozo espiritual e você começa a perceber a presença de Deus naquele ambiente. A partir desse momento que você entra na presença de Deus, ou perceber isso, você começa a sentir um gozo no teu espírito por estar ali com o Senhor. Aí a oração, você começa a perceber um prazer na oração. Aí você não quer sair da oração, é diferente. Mas muitas vezes isso requer você ficar mais do que 30 minutos, 40 minutos. Pode ser que você rompa isso somente depois de 1 hora em oração, 2 horas em oração. E quanto menor for a sua vida de oração, provavelmente maior o tempo que você vai
precisar perseverar na oração para começar a prazer na oração. Amém? Vamos orar? O que eu oro? O que eu devo orar? Não há uma regra a respeito do que você deve orar, mas que você tente. Eu sempre incentivo a incluir nesse teu momento, exaltar a Deus. É muito importante você fazer isso. Eu acho muito importante. Façam as suas petições, mas tentem também desfrutar da presença de Deus quando você começa: Senhor, Tu és a minha vida, Senhor, Tu és a minha força. Se você fugir daqui, sua mente fugir daqui, não tem problema, pega ela de volta e traz. Isso é normal, você não é... eu sou o último dos crentes porque acontece isso comigo. Acontece com todo mundo. Normal, você vai... A diferença é que você, sabendo disso, você vai disciplinar ela. Quando você traz a tua mente para cá, você está disciplinando ela, e o período de fuga vai se tornar cada vez maior. O tempo, o espaço, você vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo. Cansei de orar. Não tem problema. Todos nós nos cansamos. Mas na próxima vez que você entrar em oração, você vai aumentar o teu tempo de oração com o Senhor. Eu estou em pé, Pode orar sentado, não tem problema. Ajoelhado, minha oração parece que pega fogo. Pode ajoelhar, não tem problema. Se uma dessas três posições, em pé, sentado ou ajoelhado, te facilitar na oração, que assim seja. Eu costumo dizer na escola de oração: encontre a posição que vai mais te facilitar e não te atrapalhar, porque o resultado aí é você entrar na presença com o Senhor. E se na minha casa, por exemplo, eu estou deitado no chão e ali eu estou no gozo do Senhor, eu vou ficar deitado, irmão. Na igreja não, mas em casa. Aqui na igreja, sentado, ajoelhado. Amém? Aleluias. Bem baixinho para a gente orar, tá? Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nessa manhã, crendo, Senhor, que é bom passar tempo em Sua presença, é bom estar contigo. Como é bom, Senhor, como é bom nós podermos levar as nossas petições, as nossas angústias, todos os nossos anseios. Tu és a nossa vida, Senhor, Tu és o nosso sustento. Não há outro além de Ti. Não há, Senhor. Tu és aquele que nos redime da cova. Tu és aquele que nos levanta. Em nome de Jesus. Tu és a nossa vida. Soberano Deus, exaltado é o Senhor. Exaltado é o Senhor. Grandioso é o Senhor, digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Digno é o Senhor. Exaltado é o Senhor, grandioso é o Senhor, não há outro além de Ti, não há outro além de Ti. Vamos, irmão, abra a tua boca. Oração na mente é importante, mas comece a praticar
a oração audível, para que os seus ouvidos ouçam o que você fala. A proposta não é somente ter a teoria da oração, mas mais do que isso é ter a prática de uma vida de oração. Vamos, rompa a carne. Rompa a carne. Não deixe que a tua carne diga o que tu tem que fazer. Diga para ela: carne, tu está entrando no espírito, tu está entrando no terreno espiritual. Cala tua boca nesse canto e eu vou começar a clamar ao Senhor. Eu vou começar a invocar aquele que tem os 7 castiçais. Ei, ao único digno de toda glória e de todo louvor. Se a tua carne começar a dizer aí na tua mente: ai, acaba logo esse momento, ai, eu quero ir embora, diz para ela: eu estou buscando ao Senhor. Carne, cala a tua boca. Louvado é o teu nome, bendito é o teu nome, bendito é o teu nome. A sua vida, meu irmão, ela pode estar dependendo dessa postura em oração. Ela pode estar dependendo dessa postura em oração. Ei! Se levante na oração. Guerreie! A oração é um lugar de guerra. A tua vida, meu irmão, pode estar dependendo disso. Você tem se esforçado, você tem lutado com os teus braços. Entrega! Deixa, abre caminho para o Senhor fazer. Diga: Senhor, eu tenho tentado, eu tenho lutado, Senhor, eu não sei porquê. Senhor, eu quero abrir para tu fazeres. Eu quero, Senhor, parar de lutar na minha própria força. Eu quero contar contigo. Eu quero, Senhor. Eu quero contar. Eu quero contar. Oh, repabachocoroboboboia. Eu quero. Eu quero. Ei, comece a declarar sobre a tua casa. Comece a declarar sobre os teus filhos. Comece a dizer: a mão do Senhor é quem me sustenta, é ela quem me levanta. Comece a tocar no teu corpo e diga: recebe a saúde, recebe saúde do Senhor, recebe em nome de Jesus. Quem clama, Ele responde. Quem pede, recebe. Ora babaie, da bababa chorocoroboboie. Se você fala em línguas, você tem liberdade. Seja edificado, porque quem fala em outras línguas edifica-se. Orebabaio, sarabaie, xaraie, marei. Nós estamos na tua presença, Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito.
Você não precisa sentir, você não precisa ver. Nós não andamos por vista, nós andamos pela fé. O que tu estás fazendo é algo sobrenatural. Entre no Espírito, entre no Espírito, entre no Espírito. Entre no Espírito. Vamos, irmão. Vamos, irmão. Não dependa de sentir, não dependa da vontade da carne. Se você ficar esperando sentir vontade, sentir energia no teu corpo para começar a clamar, tu nunca vai orar. Você precisa enfrentar isso. Comece a abrir a tua boca, mesmo sem aquela vontade. Comece a falar, fala alto. Não fica com timidez. Rompa a barreira, rompa a barreira. Diga: Senhor, eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio. Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou sair. Não vou, não vou, não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui. Eu não vou. Eu não vou. Entra. 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 Oh! Entra no Espírito. Entra no Espírito. Aleluia! Santo Deus! Se você tem dificuldade para abrir a boca e falar em público, não tem problema, nós vamos progredindo aos poucos, mas você tem que dar o passo inicial, que é abrir a boca e começar a falar. Mesmo que de mansinho, comece de mansinho. É como um bebê que vai engatinhando, que ele vai dando os primeiros passos, ele precisa se movimentar. Se tu não aproveitar esse período em casa, pode ser mais difícil. Tu és a minha vida e o meu sustento. Tu és a minha vida e o meu sustento. Diz para ele. Diz: Senhor, eu confio em ti. Ei! Para de lutar com o teu braço. Comece a chamar o Senhor. Esse é o momento que tu tem. Chame o Senhor para a tua vida. Senhor, olha isso. A tua mente pode nesse momento estar começando a colocar: acaba logo. Eu tô cansado. Eu tô com sono. Fala: mente, hoje tu perdeu. Carne, hoje tu perdeu. Saprecoboi, triandaiai. Hoje tu vai aprender o que é orar.
Ei, eu estou na presença do Senhor. Eu estou na presença daquele que é digno de toda honra. Santo, Santo, Santo. Oh! A sua carne está começando a ser quebrada. O domínio carnal, se você desde o início tem se forçado, a tua carne, ela está começando a perder espaço. No nome de Jesus, no nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Eu navegarei, pode ser? Eu navegarei. Aleluia! Pode puxar o Pedro. A oração é isso mesmo, irmão. Não para não. Nós precisamos aprender isso aí. Pode vir. Tu está disciplinando o teu corpo, a tua mente na oração. Porque eu tenho certeza que ela já pediu 1000 vezes para você parar de orar. Mas eu não paro de orar. Eu continuo na batalha, na torre de vigia. Eu creio. Eu continuo na torre de vigia. Eu não me canso. Eu vou, eu entro. Eu entro na presença. Arabacorabaie. Raí. Eu creio. Tu és, Senhor, nosso sustento. Oh! Tu és a nossa vida, Senhor. Você está batalhando em oração. Você está batalhando em oração. Oração é guerra. Eu creio. Santo. Vem, 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 vem. Se a tua carne ela está desacostumada, comece a dizer para ela: ei, agora se acostume a orar. Se acostume a orar. Senhor, eu creio em Ti. Aleluia, 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 aleluia. Santo, Santo, Santo. Eu
glória, glória, glória. Santo, 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 santo Deus, santo, santo Deus, santo Deus, santo Deus, santo Deus, santo Deus, santo Deus, aleluia, santo, santo, santo. Caiu. Santo, aleluia, aleluia. Nós já chegamos a pelo menos aqui uns 20 minutos em oração. Isso é proposital. Eu quero que de fato você perceba na prática o que acontece no teu interior. Tem alguns que já romperam, mas outros ainda estão naquela luta contra a sua carne. Isso é normal. Mas eu persisto na oração. Eu falo: Senhor, eu creio. Eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu creio. E eu creio que quando eu oro, algo acontece. Arabaye, estocorabaye, marabaye, xarabaye. Aleluia. Eu não tenho pena da tua carne, porque eu sei que muitos dependem disso. Muitos aqui dependem. Há coisas que precisam acontecer na vida de muitas pessoas que estão dependendo dessa postura. No nome de Jesus, no nome de Jesus, caiam as cadeias, caiam as cadeias, caiam as cadeias, caiam as cadeias, cadeias da impossibilidade, caiam em nome de Jesus, cadeias do adultério, cadeias do vício, no nome de Jesus, cadeia da homossexualidade, no nome de Jesus, caia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, cadeia da miséria, em nome de Jesus, cadeia do desemprego, em nome de Jesus, portas abertas, em nome de Jesus, eu declaro saúde, em nome de Jesus. Senhor, vai, toca na Andréia, Senhor, que toda infecção seja retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa pessoa, Senhor, que vai entrar em cirurgia, Senhor, esteja lá com os médicos. Senhor, toca no Enzo, que está internado com uma bactéria. Em nome de Jesus, bactéria, vai embora. Vai embora. Nós te damos uma ordem. Todo sangramento na cabeça do Juninho, estanque-se agora. E acorde, Juninho, no nome de Jesus, porque você já é um milagre do Senhor. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia, aleluia.
Não há outro além de Ti, Senhor. Não há outro além de Ti. Aleluia. 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 Louvado é o Teu nome, Senhor. Bendito é o Teu nome. Experimenta isso lá na tua casa. Quando as tuas energias parecerem já terem ido embora, sabe? Aí você só continua ficando assim: Senhor, Tu és digno, Senhor. Senhor, Tu és santo. Não há outro além de Ti. Tony, mas eu não estou sentindo nada. Como é que é isso? Parece que essa oração está sendo vazia. Você não precisa sentir. A oração é feita pela fé. Qual é a fé? Eu estou orando, Deus está ouvindo. Então eu não preciso ter sentimentos, eu só preciso ter crença. Senhor, eu sei que Tu me ouves, mesmo eu não sentindo. Porque quando a gente começa a orar, a gente às vezes começa naquela empolgação: Senhor, em nome de Jesus, é isso, é aquilo. Aí quando a empolgação vai embora, aí parece o meu momento de oração acabou. Não, o que acabou foi a empolgação. Mas a fé continua lá. E você não precisa da empolgação, você precisa da fé para orar. E a fé, ela não depende de sentimentos, de empolgação. A fé só depende da crença de você saber: eu estou orando, Deus está me ouvindo. E muitas vezes, sem nenhuma empolgação no interior, eu estou lá: Senhor, eu creio, eu tenho certeza, Tu és a minha vida. Senhor, eu estou seguro em Ti. Você que precisa de uma aquietação, de uma quietude no espírito, se apegue-se à palavra de Filipenses. Entregue na mão do Senhor. Depois que tu entregar, tu fala para o Senhor: Senhor, não vou me preocupar, está nas Tuas mãos. Não vou me preocupar, está nas Tuas mãos. A tua mente vai querer lembrar do problema. Quando a mente tentar te lembrar, lembre a tua mente: mente, você esqueceu que eu entreguei nas mãos do Senhor. Não está mais comigo, está com o Senhor. Não está mais comigo, está com o Senhor. E a paz que excede todo entendimento vai guardar você. Aleluia. Aleluia. Um dos grandes erros nossos é achar que depois desse momento de oração, ou nesse momento de oração, o que pode acontecer também, é que nesse momento eu iria sentir alguma coisa, o que também pode acontecer, Deus derramar ali algo sobre você naquele momento, quando você está no seu quarto, você sente algo diferente, que pega o teu espírito, alma e corpo. Mas isso não é toda a verdade. Por quê? Porque muitas pessoas que vão para esse momento de oração, muitas vezes não têm essa experiência. E mesmo aquela pessoa que teve essa experiência, ela não vai ter essa experiência todo dia. O problema disso é que muitas pessoas concluem que ao final de tudo isso, se ela não teve essa experiência de sentir algo ali de maneira palpável, a oração não surtiu efeito. Aí saem desse momento com: a oração não surtiu efeito, porque esperava sentir no seu corpo alguma coisa, e aí, como não sentiu, ela conclui: não teve efeito. Isso é muito importante eu e você pegarmos. Nós não andamos pelo que sentimos ou pelo que vemos, nós andamos pelo que nós cremos. A fé não se baseia em sentimentos, em sentir as coisas.
A fé se baseia na palavra de Deus. Então eu preciso ter uma certeza do que aconteceu aqui nesse momento, independente de sentimentos. Por exemplo, tu tem que sair daqui com a certeza de que tu foi edificado. Mas eu não senti nada, Tony. Edificação no espírito, muitas vezes não é perceptível no corpo, mas está lá no espírito. Mas eu tenho certeza que quando você estiver enfrentando as dificuldades, a tua postura, ela vai ser diferente. Há recompensa na oração, irmão. E Deus tem trazido recompensas. Pode ser que não esteja visível aos teus olhos agora, mas eu tenho a certeza que algo está acontecendo. Em nome de Jesus. Amém? Que você persevere na oração. Esses momentos, eles precisam ser replicados na sua casa, no seu quarto. Estou a fim de falar novamente de oração à noite. Pode ser que eu fale, pode ser que eu não fale. Eu vou estar aqui à noite de novo. E se eu falar de oração, a gente vai tirar novamente um momento como esse para a gente orar.